Já podemos considerar Flamengo campeão do Brasileirão de 2025? Fala galera do Futuro Esportes, eu sou o Harry, vou trazer mais um vídeo de futebol aqui para vocês e o conteúdo de hoje é focado no Flamengo. Ele que está a um passo de ser campeão do Brasileirão de 2025. Isso porque após uma derrota de 2-1 no clássico contra o Fluminense, o Flamengo teve a sua chance de dar a volta por cima. E dessa vez contra a equipe do Red Bull Bragantino dentro do Maracanã. E sim, o jogo foi um passo importantíssimo para o título brasileiro de 2025. Isso porque nos primeiros minutos o Flamengo já mostrou que ainda continua com um time com mentalidade de vencedor e conseguiu vencer por 3-0 a equipe do Red Bull Bragantino, fazendo assim o time chegar a 74 pontos no Brasileirão. Com isso, o Flamengo ainda esperava o resultado do jogo do Palmeiras, que enfrentou o Fluminense dentro do Allianz Parque, e viu o Alviverde tropeçar novamente no Brasileirão. Já são 4 jogos que o Palmeiras não consegue sequer uma vitória de 3 pontos no campeonato. Já perdeu 2 jogos para o Mirassol e para o Santos e agora, nos últimos 2 jogos, empatou contra o Vitória e contra o Fluminense dentro de casa. Com certeza o Palmeiras derrapou nessa fase final do Brasileirão, 33%. Agora falta o Flamengo vencer na próxima rodada e contar novamente com o tropeço do Palmeiras para confirmar 100% o título do Brasileirão. Mas já sabemos que vai ser muito difícil o Palmeiras tomar esse caneco do Flamengo. Até o técnico Abel Ferreira já disse que o campeonato está entregue ao rubro-negro. E mesmo tendo que disputar uma final de Libertadores, o técnico Felipe Luiz já disse que o foco total do time vai ser vencer o Brasileirão. E agora o Flamengo pode conquistar isso na próxima rodada, 36ª do campeonato. Isso porque vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, time que está em baixa após perder o título da Sul-Americana para o Lanús. O empate depois foi para os pênaltis. Hulk, que é o protagonista do time, perdeu o pênalti e o Atlético Mineiro novamente foi vice-campeão junto com o técnico Sampaoli. E mesmo com uma final de Libertadores no calendário, a equipe do Flamengo já deixou claro que o foco total é ser campeão do Brasileirão. E agora vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, o Galo que está em baixa após perder o título da Sul-Americana para o Lanús, empate de 0-0 e nos pênaltis o Galo não levou a melhor. Inclusive o Hulk acabou perdendo o pênalti. Com isso, o Flamengo está avassalador, com um clima muito melhor e pode garantir já essa vitória que pode dar o título brasileiro na 36ª rodada. Mas para isso, o Flamengo ainda precisa de uma derrota do Palmeiras, que vai enfrentar o Grêmio lá na Arena do Grêmio, e isso não é nada difícil, contando com os últimos jogos do Palmeiras que têm dado tristeza e pouco ânimo para sua torcida. Dessa forma, com o Flamengo ganhando o Atlético Mineiro e Palmeiras perdendo para a equipe do Grêmio, o Flamengo vai ser confirmado como campeão brasileiro de 2025. E isso vai vir com um passo muito importante, uma final de temporada com um título aí provável de também Libertadores. Isso vai ser um final de ano em tanto para o torcedor flamenguista. Vamos falar um pouco sobre a vitória do Flamengo sobre o Bragantino. O time se impôs e mostrou nos primeiros minutos que já sim é um time com título de campeão. Isso porque o Flamengo conseguiu vencer por 3-0, aplicou uma goleada no time de São Paulo e conseguiu aí ir para 74 pontos. E os destaques vai para Bruno Henrique e Jorginho, que conseguiram fazer 2 gols e aí conseguiram um destaque que já vem tendo há muito tempo. Mas antes de falar mais sobre o Flamengo nos próximos jogos, vamos trazer sobre a vitória que eles conquistaram contra o Bragantino. E sim, após perder um clássico contra o Fluminense, o time ali ficou um pouco abalado, mas quando começou já os primeiros minutos no Maracanã, o time dentro de campo mostrou uma mentalidade forte, uma mentalidade vencedor de time que quer ser campeão. Conseguiu vencer por 3-0 e os destaques vai sim para os melhores do elenco. Jorginho e Bruno Henrique fizeram o gol, mas o protagonista mesmo desse time é o Arrascaeta. Que jogador é o Arrascaeta? O uruguaio conseguiu fazer um golaço e também uma assistência. E o técnico Felipe Luiz, na coletiva, esbanjou elogios para o uruguaio e ainda disse que o clube do Flamengo, o time, joga todo a favor de Arrascaeta, para que ele fique mais próximo da área, conseguindo assim fazer gols e assistências. E esse é o resultado que o jogador tem feito dentro de campo. É o protagonista do Flamengo e tem os melhores números na temporada. E agora pode sim ser considerado o craque do Brasileirão. Com essa vitória, o time do Flamengo pode sim e está muito perto de ser campeão brasileiro. Outro destaque vai também para Everton Cebolinha. O jogador tem tido melhores resultados nos últimos jogos e foi até também assunto na coletiva. Seu treinador Felipe Luiz confirmou, falou que o jogador já convenceu ele e ele hoje tem a vaga de titular na equipe do Flamengo. Para ele que nos últimos anos não conseguiu se firmar, agora vem tendo bons resultados. Isso muito pelo Felipe Luiz,
grande treinador consegue extrair o melhor de cada jogador, e eu tenho certeza que muita gente que criticou ele no início, no meio da temporada, após perder o Mundial de Clubes, hoje se rende ao treinador do Flamengo e vê que a aposta de continuar com esse treinador no cargo do Flamengo foi a mais importante para hoje ser quase campeão brasileiro e também disputar a final da Libertadores contra a equipe do Palmeiras. E analisando esse Brasileirão com os últimos que teve, a gente vê que esse daqui foi menos disputado na sua reta final. O Flamengo já abriu 4 pontos de diferença para o vice-líder Palmeiras e agora, restando apenas 4 jogos, pode se dar como campeão brasileiro. E isso dá muito pela força mental que o time tem. E analisando a campanha do Flamengo nesse campeonato, a gente vê uma grande característica desse elenco e que foi falado pelo técnico Felipe Luiz. Ele lembrou da derrota e eliminação no Mundial de Clubes e também sobre as críticas, tantos comentários negativos que tornou aí ao treinador após essa eliminação. Mas, mesmo assim, ele confiou em seus jogadores e conseguiu colocar na mentalidade deles que eles poderiam ainda se reerguer nessa temporada e trazer muita felicidade para a nação do Flamengo. E foi isso que aconteceu na visão dele. A força mental dos jogadores foi o grande motivo para eles serem considerados já campeões na 36ª rodada. E isso mostra muito o que é o trabalho de Felipe Luiz no Flamengo. É um baita treinador, não tenho dúvidas que no futuro, em breve, será também treinador da seleção brasileira. Felipe Luiz ainda comentou sobre a solidez e a estabilidade defensiva do Flamengo e colocou muito esses créditos na atuação de Everton Araújo e de Jorginho. Falou que esses dois jogadores são fundamentais para a equipe na recomposição defensivamente. E isso ainda traz mais segurança para o time lá na frente. Quando uma zaga boa consegue dar resultado, o time lá na frente tem mais tranquilidade e mais efetividade. O treinador ainda falou que não acabou o campeonato ainda para eles e que o jogo contra o Atlético Mineiro vai ser uma grande final, vai ser muito decisivo. E ali o Flamengo já pode ser considerado campeão brasileiro. E nós sabemos que o time não tem apenas jogadores e treinadores, tem outro fator muito importante para esses resultados dentro de campo. E esse é a torcida, a nação rubro-negra que comprou a briga após a eliminação do Mundial e consegue hoje ver um time vitorioso. E no jogo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, com o estádio lotado, o Flamengo conseguiu bater o recorde de mais de 1 milhão de ingressos vendidos. Isso daí é um recorde na temporada e mostra que a torcida tá assim gostando do que tá vendo dentro de campo. O time, quando joga bem, a torcida corresponde e faz o seu papel do lado de fora. E é isso, minha rapaziada. Esse foi o vídeo focado no Flamengo no Brasileirão. E ainda vou falar da final da Libertadores, que já vai acontecer no dia 29. E com o Flamengo embalado e podendo ser campeão brasileiro, com a mentalidade lá em cima, do outro lado teremos um Palmeiras que não vence já há 4 jogos. E o time com o Abel Ferreira vai ter que mostrar uma mudança muito rápida para vencer esse Flamengo, pelo menos na Libertadores. E é isso então. Se inscreve no canal, deixa seu comentário sobre o Flamengo aqui, curte esse vídeo, compartilha com seu amigo. Muito obrigado, é nóis, tamo junto.